Bom dia, tudo bem? Esta é a nossa penúltima aula, então nós vamos focar na parte das superfícies de revolução. Tá bom? Essa parte de superfície de revolução é um pouquinho mais delicada, precisa de um pouquinho mais de detalhes. Então, ao invés de nós fazermos só uma aula, que seria a aula de quarta, a gente faz a aula de hoje e a aula de quarta, só com superfícies de revolução, tá bom? Para que tu possas compreender exatamente como é que funciona, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos partir de uma superfície qualquer, tá? Imagina que esse aqui é um objeto tridimensional, tá bom? E o intuito de olhar para esse objeto é fazer o seguinte. Se ele é um objeto tridimensional, ele está em R3, tá? E eu quero saber, por exemplo, qual é o volume desse objeto. Como é que eu calculo esse volume? Então, a ideia é a seguinte. Você pega um plano, tá? Esse plano, você compreende perfeitamente o que seria algo perpendicular a uma reta? Você consegue compreender isso? Vamos pensar assim, olha para esse chão. Tá? O que seria uma reta perpendicular a esse chão? Essa reta não pode estar no chão, concorda? Ela não pode estar nesse chão, ela tem que passar por esse chão, tá? Ela tem que cortar esse chão. Então ela não pode cortar esse chão de forma inclinada, ela tem que cortar de forma perpendicular, tá? Então uma reta que seria perpendicular a esse chão seria uma reta que estivesse em pé. Como está a haste desse microfone? Tá bom? Ele está perpendicular ao chão, beleza? Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu tenho uma reta, que é esse eixo aqui. Eu posso dizer que esse eixo aqui é o eixo X, tá? Esse eixo que está aparecendo só um pedacinho aqui, eu vou chamar esse eixo de eixo Y. E o outro eu posso chamar de qualquer outra letra, tá? Ou eu posso inverter, colocar o X para cá, Y para lá, tanto faz, tá bom? Isso é só nome que você está dando para os eixos. Tá? Então eu vou colocar aqui um plano que seja perpendicular a esse eixo. Tá ok? Então eu vou passar aqui um plano. Esse plano vai cortar esse objeto. Tá ok? E isso está acontecendo exatamente em um certo ponto aqui, que eu posso chamar de XY, um X qualquer aí, tá? Quando eu faço esse corte, vai aparecer aqui essa região que a gente chama de seção transversal, tá bom? Imagina que você tem um objeto, você corta esse objeto. Quando você corta esse objeto, você parte esse objeto em duas partes, tá? E você olha a cara de onde foi cortado. Isso que você está olhando a gente chama de seção transversal, tá? Então nós queremos calcular a área dessa seção transversal. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Tá? Então eu vou atrás dessa área, tá? E calcular essa área, se eu souber calcular ela, eu vou chamar, por exemplo, ela simplesmente de A, tá? Se isso acontecer em um certo ponto XY, então eu vou chamar a área relacionada ao XY. Tá bom? Então, cortei alguma região, deu essa seção transversal, calculo essa área. Tudo bem até aqui? Tá? Isso eu posso fazer sempre no objeto. Tá? Então, eu vou fazer mais ainda. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um objeto, tá? Eu vou diminuir aqui de propósito. Vou colocar aqui o eixo. Eu vou pegar um cara bem aqui, que vai ser o meu xi menos 1, tá? Até onde está indo esse objeto, eu vou chamar de A. Até onde esse objeto vai,
eu vou chamar de B, tá bom? E esse aqui vai ser o meu xi menos 1, e esse carinha, deixa eu tentar diminuir aqui para ter uma diferença legal. Esse carinha bem aqui vai ser o meu xi, tá? Lembra da ideia de partição que nós fizemos para a soma de Riemann? Quando a gente pensou, o que foi que nós fizemos lá? Nós tínhamos um plano, nós tínhamos o gráfico de uma função, tá? Nós tínhamos aqui o A, nós tínhamos aqui o B, e eu peguei o intervalo AB e dividi ele em várias partes. Lembra disso? Isso nós chamamos de partição, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou dividir também de A até B. Vou dividir um monte, tá? Lembra que também quando nós fizemos a divisão aqui, nós destacamos um certo intervalinho aqui, tá? A gente deu um certo zoom aí, e esse intervalo, eu vou dar uma ampliada aqui, ele é o meu xi menos 1 até um cara xi, tá ok? E esse tamanho desse intervalo aqui, nós chamamos de delta de xi, que ele é o xi menos o xi menos 1. Lembra disso? Que nós fizemos? Tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, tá bom? Eu estou colocando o xi menos 1 e o xi, você está enxergando ele como se estivesse distante, tá? Mas, na verdade, eles são muito perto um do outro. Eu só estou desenhando distante para você enxergar o que eu quero fazer, tá bom? Então, eu vou cortar aqui por um plano na direção do xi menos 1 e vou cortar por um plano na direção do xi, tá? Vou fazer o mesmo corte, um corte aqui e um corte aqui. Então, eu vou fazer esse corte. Está aí o plano que eu cortei, tá bom? Vou fazer um corte agora aqui. Ok? Esses cortes, eles acontecem no ponto xi menos 1 e no ponto xi. Quando eu corto nessa região, vai aparecer aqui a seção transversal. Tá? Quando eu corto nessa região, aparece aqui uma outra seção transversal. Tá ok? Essas seções transversais, elas não precisam ser iguais, tá? Quando é que uma seção transversal vai ser igual a outra seção transversal? Me dá um exemplo de um objeto que, quando eu corto, as seções transversais sempre são iguais. Um cilindro. Se você pensar num cilindro, todo corte que você der sempre vai ser uma circunferência de mesmo raio. Mas se você pensar em um cone, sempre vai ser circunferências, só que de raios distintos. Se você pensar em uma esfera, sempre vai ser circunferências de raios distintos. Se você pensar numa pirâmide, depende da base da pirâmide. Se a pirâmide for de base quadrada, então sempre vai dar quadrados de lados distintos. Ok? Deu para entender até aí? Tá? Então, o nosso intuito sempre é conseguir enxergar quem é essa seção transversal. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Lembra que quando nós fizemos aqui, nós fizemos assim, ó. Nós pegamos vou tentar desenhar um outro aqui mesmo. Nós pegamos esse retângulo, tá? E nós pensamos assim, o retângulo que está por baixo, e dá uma certa área. Esse retângulo que está por baixo, ele não representa a área que está embaixo da curva, certo? Ele é menor. Depois nós fizemos o quê? Pegamos o retângulo que está por cima.
e ele dá uma área superior à área que está abaixo do gráfico, certo? Mas o que é que nós temos certeza? É que a área que eu quero está entre a soma inferior e a soma superior. Tudo bem? Lembram disso? Tá. Então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Antes de fazer a mesma coisa, vocês sabem o que é uma superfície cilíndrica? Alguém sabe o que é uma superfície cilíndrica? A gente vai tentar desfazer o conceito natural que tu já pensas de cilindro. O conceito natural que tu pensas de cilindro é que é uma circunferência embaixo, tá? Uma circunferência em cima e você projeta um no outro, certo? Forma esse objeto. Superfície cilíndrica não precisa ser uma circunferência, beleza? Só precisa ser uma curva fechada simples. Curva fechada simples significa o seguinte, olha, que ela faz algo assim, ó, que em alguma hora ela fecha. Tudo bem? Quando eu usei a palavra simples, significa que ela não faz isso aqui, ó. Que ela não tem autointerseção, tá? Não acontece isso, sempre é assim. Ela não se cruza, tá? O máximo que vai, onde ela inicia, ela termina, tá ok? Quando você estudar cálculo 2, você vai querer duas condições lá. Você vai dizer assim, eu quero uma curva fechada, simples, então você já sabe que não vai ter autointerseção, tá? E você vai acrescentar mais um detalhe, você vai querer que essa curva seja diferenciável. Tá? Então, todas essas características que eu falei para você, a gente vai chamar isso de curva de Jordan. Se alguém falar para você, é uma curva de Jordan, então você já pensa, opa, curva de Jordan, uma curva fechada, sem autointerseção, e ela não tem bicos. Porque se ela tiver bico, lembra que a gente conversou que quando tem bico, nesses pontos não é diferenciável. Tá? Não consigo retas tangentes ali no bico. Tudo bem até aqui? Tá? Então, superfície cilíndrica, a gente vai olhar só uma curva fechada simples. Então, você vai pensar assim, você vai ter um plano. Imagina que você tem um plano. Você pega aqui uma curva fechada. Tá? E você pega um outro plano paralelo a esse plano e pega uma cópia desse objeto aqui em cima. Então, você pega uma cópia desse objeto aqui em cima, tá ok? E você começa a ligar os pontos que seriam correspondentes. Então, os pontos que seriam correspondentes seria uma coisa assim, assim, ok? Então, você liga o objeto. Vai formar um objeto tridimensional, tá? Se por acaso essa curva for uma circunferência, esse objeto é o que você já conhece como cilindro, tá? Se não for uma circunferência, esse objeto a gente chama de superfície cilíndrica, tá? Então, superfície cilíndrica é aquela que o que tem nesse plano é idêntico ao que tem nesse plano. Tudo bem? É como se você fizesse só uma projeção de um no outro. Diga. Oi? Não precisa ser perpendicular. Assim como o cilindro não precisa ser perpendicular, né? Os cilindros que nós estudamos no ensino básico, a gente sempre estuda cilindro reto. A gente fala cilindro reto, mas o cilindro ele podia ser oblíquo, tá? Mas a gente não estuda oblíquo, que é bem complicado. Pode ver que nunca se faz contas com cilindro oblíquo, tá bom? O máximo que se faz lá é você ter um cilindro reto e você enche ele de um certo líquido e inclina ele. Mas quem você inclinou foi o líquido, né? O cilindro continua no mesmo formato, tá? Muito bem. Tudo bem até aqui? Com as ideias? Tá? Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte agora. Cortei, deu uma superfície. Deu essa superfície aqui, tá? Cortei,
deu essa outra aqui, essa seção que eu estou chamando, seção transversal. Agora vamos pensar o seguinte. Se eu fizesse uma projeção dessa seção transversal para esse plano, você concorda que essa região é menor que essa região, pelo que eu desenhei? Parece ser menor, né? Então eu poderia pegar aqui, assim, ó. Poderia fazer isso aqui, tá bom? Ia fazer aqui um certo objeto, tá? Esse objeto não seria uma superfície cilíndrica? Sim ou não? Sim, mas é uma superfície cilíndrica que está dentro do objeto maior ou está fora do objeto maior? Parece que está dentro, né? Se você for perguntar qual é o volume desse objeto entre os dois planos, você não está percebendo que o volume é maior do que o volume dessa superfície cilíndrica? Sim ou não? Sim, essa superfície que eu desenhei aqui avermelhada aqui, ela parece ser bem menor, tá? Assim como nós fizemos aqui, que tinha um retângulo que, obviamente, tem uma área menor do que a área desejada, tá? Mas eu poderia ter feito o seguinte, eu poderia não ter olhado para a menor seção transversal, eu poderia ter olhado para a maior seção transversal. Quando eu pegar a maior seção transversal, se eu projeto para cá, vai vir aqui. Se eu projeto para cá, vai dar mais ou menos no mesmo lugar, só que a região agora vai ser uma dessa, assim. Seria uma coisa assim. Então, seria uma superfície cilíndrica grandona. Assim como, nesse caso, eu tinha um retângulo que tinha uma área superior ao desejado. Tudo bem? Então, o volume entre esses dois planos, o volume desse objeto entre os dois planos, eu sei que ele está entre a superfície cilíndrica maior e a superfície cilíndrica menor. Ficou claro isso? Então, a mesma ideia aqui. A área desejada, ela está entre a área do retângulo por baixo e a área do retângulo por cima. Ficou claro? Então, a ideia é exatamente a mesma, tá? Então, deixa eu colocar aqui no GeoGebra para você. Olha lá. Eu coloquei aqui uma função. Esse verde aqui é a função seno. Eu peguei o seno e somei 3 unidades. Então, eu desloquei o seno para cima, tá? Então, o seno está passando aqui no 3. Tá bom? E limitei o seno entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Eu não quero todo ele, eu quero só um pedaço, tá? Então, está aqui isso no R2, mas eu posso pegar esse gráfico e jogar lá no R3. Está aí o seno lá no R3. Tá bom? Agora eu vou voltar para o R3. Vou deixar aqui na posição, tá? Eu vou fazer o seguinte. E se eu pegar esse gráfico e rotacionar ele em torno do eixo X? O que é que vai acontecer? Tá? O que é que vai surgir aí? Então, eu vou fazer essa rotação, tá? Fica olhando aqui para essa parte tridimensional. Eu vou começar a fazer a rotação. Estou fazendo a rotação lá, que está com uma velocidade aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu aumentar aqui a velocidade. Eu estou fazendo a rotação. E surgiu um objeto. Tá? O que foi que eu fiz? Eu peguei um gráfico e rotacionei em torno de um eixo. Tá? Quando eu rotacionei em torno de um eixo, olha o objeto que surgiu. Tá bom? Eu vou olhar de cima, tá lá o gráfico. Ó. O gráfico é esse. Quando eu faço a rotação, eu não deformo o gráfico, eu mantenho sempre o mesmo formato dele. Tá? Então, vai surgir esse objeto tridimensional aí. Tudo bem até aqui? Tá? Esse é o gráfico rotacionado. Agora, observa. Olha aqui para essa parte aqui, para a parte bidimensional. Eu tenho o gráfico aqui do seno mais 3. Eu tenho esse cara aqui que eu posso pensar que seria um retângulo que está por baixo do gráfico, que seria o retângulo inferior. E eu tenho esse cara azul que seria o retângulo superior.
Tá bom? Pergunta que eu faço para você. Se eu tenho um segmento de reta paralelo ao eixo X, se eu rotacionar isso em torno do eixo X, que objeto que vai surgir? Um cilindro. Tudo bem? Então você concorda comigo que se eu pegar esse vermelho lá e rotacionar, vai dar um cilindro por dentro dessa superfície? Sim ou não? E se eu pegar o azul e rotacionar, vai dar um cilindro por fora da superfície. E o volume dessa superfície vai estar entre o cilindro de fora e o cilindro de dentro. Ficou claro isso? Tá? Então vamos colocar aqui. Então eu vou colocar para aparecer o cilindro de dentro. Olha lá. Vou rotacionando e vai sendo construído um cilindro por dentro. Tá ok? Vou movimentar aqui para tu poder enxergar. Tá? Ficou claro que tem um cilindro por dentro aí? Tá bom? Agora eu vou acrescentar o cilindro, vou deixar o cilindro de dentro e o de fora. Aqui. Lá vai os dois cilindros agora. Tá bom? Então o objeto que tu queres, ele está entre esses dois cilindros. Tudo bem? Agora imagina que eu faço o seguinte. Você percebeu que esse cilindro, ele parece, eu peguei ele com uma largura, que na verdade a altura dele, um pouco maior que 1, né? Na verdade é π/2 essa altura ali. Eu poderia ir diminuindo essa altura, não poderia? Diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais, tá? Se eu diminuo bastante, então a chance que eu tenho de chegar perto do volume real é muito maior, concorda? Então, se eu fizer o que a gente chama de refinamento da partição, então eu chego no volume que eu estou desejando. Ficou claro? Tá? Aí você pode estar olhando, poxa, legal esse programa aí, né? Como é que a gente faz? Você já deve ter estudado matrizes lá no ensino médio, não estudou? Você lembra que você estudou matriz de rotação? Ou você diz assim, nunca ouvi falar em matriz de rotação? Pois é, existem matrizes que são matrizes de rotação. Então você pode sim pegar qualquer curva e rotacionar. A pergunta é, você quer rotacionar onde? Em torno de que eixo? Então, dependendo do eixo que tu queres rotacionar, existe uma matriz específica para isso. Essa matriz envolve senos e cossenos, tá? Então, é essa matriz que faz isso. Então, tudo que tem nesse programa aí é uma coisa de ensino básico. É só fazer rotação de matriz, tá? E você vai usar isso muito em cálculo 2, tá bom? Então, vamos voltando aqui. Então, olha, nota que antes eu tenho um verde aqui, que é uma função normal, seno mais 3, isso já é de teu conhecimento, só que aqui, olha, apareceu uma superfície, tá? Deixa eu ampliar isso aqui. Apareceu uma superfície. Essa superfície, ela nada mais é do que uma matriz. Olha lá, a primeira entrada é U, a segunda entrada é alguma condição aqui, a terceira entrada é alguma condição aqui. Então, ela é uma matriz que tem 3 linhas e uma coluna. Tá? Esse aqui de baixo também é uma matriz com 3 linhas e uma coluna. E esse daqui é uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Tá bom? Então, você estudou lá matrizes e agora você começa a aplicar de fato o estudo de matrizes. Tá bom? Então, tá aí os teus objetos, tá? Então, vamos para cá, o que é que a gente vai fazer matematicamente aqui. Vamos lá. Vamos pensar. Olha, como é que se calcula, então, o volume de uma superfície cilíndrica? Como calcular? Como você faria isso? Volume de uma superfície cilíndrica. Como vocês fariam? Vamos pegar a nossa inspiração inicial. Volume do cilindro, como é que é feito? É o quê? É a área da base vezes a altura. Tudo bem? Assim que se calcula o volume de cilindro. Então, se tu tens um cilindro,
Então, você calcula essa base, tá? Então, o volume é a área da base vezes a altura, certo? Assim que se calcula o volume de um cilindro. Tudo bem? Mas e se não for cilindro? Se for o que nós estamos falando aí, que a gente chamou de superfície cilíndrica. Vai aparecer uma coisa semelhante aqui em cima. Como seria o volume de uma superfície cilíndrica? É o quê? Área da base vezes a altura. Beleza? A pergunta é, eu não sei como calcular essa área da base. Mas tudo bem, mas se eu souber, eu sei a resposta. Tá? Então, o volume de uma superfície cilíndrica também é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Então, o intuito primeiro é como calcular essa área. Se eu souber calcular essa área, eu sei calcular a área desse objeto. Porque ele é uma cópia do que tem aqui. Tá ok? Ele tem a mesma estrutura. Tá? Então, se eu souber isso, acabou o meu problema. Tá? Então, volta aqui agora. Tem uma superfície cilíndrica que tem um volume inferior. Tem uma superfície cilíndrica que tem um volume superior. O volume do objeto está entre esses dois. Que tal a gente calcular, então, o volume dessa superfície cilíndrica? Tá? Como seria? Eu vou pegar só um desse, um cilindro I. Só um desse. O cara que está entre o xi menos 1 e o xi. Tá? Um carinha que está aí dentro. Tá ok? Se eu escolher o inferior, eu tenho que saber essa área. Se eu escolher o superior, eu tenho que saber essa área. Mas quando nós definimos a integral, a gente percebeu que você pode usar tanto o inferior quanto o superior, porque quando você aplica o limite, o que acontece com isso? Quando a gente aplicava o limite, eles ficavam iguais. Quando ficassem iguais, a gente concluía, essa função é integrável. Lembra disso? Tá? Então, tanto faz você pegar o inferior quanto o superior. Então, lembra que eu falei para vocês que o Riemann pensou assim, peraí, quando eu pego o inferior e o superior, se eu fizer um refinamento da partição, e se for integrável, essas coisas coincidem. Depois ele teve a seguinte ideia, ao invés de eu pegar o inferior e o superior, eu pego quem? Eu pego qualquer cara que está ali pelo meio. Lembra? E a gente pegou um cara adequado a partir do teorema do valor médio. Lembra que a gente fez isso? Pegou um CIzinho lá no meio? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, ao invés de nós pegarmos a superfície cilíndrica que está a menor possível e a maior possível, a gente vai pegar uma qualquer aí dentro, tá? Que a gente vai chamar numa região CI. CI ou XI estrela, o que você quiser, tá bom? Vou pegar um carinha aí dentro, tá? Identifiquei ele. Então, nesse C, vai surgir aqui uma seção transversal. Aí eu calculo a área dessa seção transversal, tá bom? Calcula a área dessa seção transversal. A área em CI. Tudo bem? Então, tem o objeto lá da seção transversal. Está aqui ele aqui. Está aqui ele. Como calcular o volume disso? A gente já sabe. É a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? Eu já sei. A área de CI. Ok? Pergunto, quem é a altura? XI menos o XI menos 1. Mas o que é isso? É o delta de XI. Tudo bem? Então, a altura aqui é o delta de XI. Beleza? Então, eu acabei de determinar como é o volume dessa superfície cilíndrica. Tá? Beleza? Mas eu não quero o volume do objeto?
Então, o que eu tenho que fazer com esses volumes? Esse aqui é o volume do iésimo cilindro. O que eu tenho que fazer com todos os volumes? Eu tenho que somar todos eles, tá? Então, o volume do meu objeto, ele é o quê? Ele é a soma de I, variando de 1 até N, de quem? A de CI, delta de XI. Tudo bem? Diga. Tá, o que foi que eu fiz aqui, ó? Primeiro, eu peguei um cilindro, uma superfície cilíndrica, tá? Você precisa compreender que o xi menos 1 e o xi, eles estão muito perto. Eu só desenhei separado para você poder conseguir enxergar o desenho, tá bom? Então, imagina, surgiu aqui uma superfície cilíndrica, tá? Essa superfície, ela é uma aproximação do objeto. Aqui dentro, nessa região, ela é uma aproximação do objeto, tá? Então, eu vou fazer em todos os intervalos, eu vou pegar essas superfícies. Tá bom? Então, está aqui o objeto. Aí eu pego aqui. Pego um cilindro aqui. E aqui, pego um outro cilindro. Tá bom? Aí eu pego um outro cilindro aqui. Vou juntando, tá? Pego um outro cilindro aqui. Então, um cilindro aqui, um aqui, tá bom? Vou juntar todos eles. Quando eu somar todos eles, eu vou estar perto do volume desse objeto todo. Tá bom? Agora, um objeto desse, como é que eu calculo o volume só de um deles? Que é esse cara. Como calculo o volume dele? É a área da seção transversal vezes a altura dele. Mas o que é a altura dele? É a distância do xi menos 1 até o xi. Essa distância é o que a gente chama de delta de xi. Tá bom? Só que quantas superfícies cilíndricas são? São N superfícies cilíndricas. Tá ok? Só que assim, isso aqui vai dar o volume do objeto? Não. Como é que eu faço para chegar no volume do objeto? Eu aplico o limite. Quanto mais superfícies cilíndricas tiver, mais perto eu chego do volume real. Tá? Então, o que eu preciso fazer agora aqui, é o volume mesmo do objeto, ele é o quê? Ele é limite de n indo para o infinito do somatório de i variando de 1 até n da área da seção transversal vezes o delta de xi. Tá bom? Então, só um desse aqui é o volume de um cilindro. Quando eu mando isso aqui para o infinito, eu estou pegando infinitos cilindros. Tá bom? Então, eu vou somar todos eles. Mas o que é isso aqui? O que é isso? Isso é o quê? A gente vai traduzir para isso, mas isso aqui é o quê? Não, isso aqui é uma soma de rima. Isso aqui é uma soma de rima. Tá bom? Isso aqui é uma soma de rima. Tá? Então, essa é a soma de rima. Então, quer dizer que se esse limite existir, ele vai dar origem ao quê? A uma integral. Tá? Isso é uma soma de rima. Mas só é integral se esse limite existir. Tá? Esse limite existindo, vai dar uma origem a uma integral. Então, esse volume, ele é o quê? É a integral de onde até onde? Aí eu vejo o meu objeto, ele começa em A e termina em B. Então, é de A até B. Quem é a função? É a área da seção transversal. Tá? A área da seção transversal dx. Diga.
Você ia achar aquele Czinho lá. Exatamente isso. Então, olha, o volume desse objeto, ele é dado por essa integral. Tá? Então, qual é a dificuldade do problema? Aí você deve estar dizendo todas. Qual é a dificuldade do problema? Achar quem? Quem é essa área? Entendeu? Então, a dificuldade toda está em descobrir quem é essa área. Então, de agora em diante, tu tens que pegar o objeto, cortar o objeto, ver quem é a área. Opa! É a área tanto. E essa área é uma função, na verdade, porque depende de onde você dá o corte, certo? Cada lugar que você der um corte vai te dar origem a uma coisa. Aí você diz, se eu cortar em outro lugar, vai dar origem a outra coisa. Aí você diz, opa, quem faz isso é a função tal. Entendeu? Aí você vai saber quem é a função. Se você sabe quem é a função, você integra. Integrando, você acha o volume. Tá? Quer ver como é fácil? Vamos lá. Pega uma laranja. Pega uma laranja. Corta a laranja. O que é que você vê quando você corta a laranja? Eu vejo uma suculência. Você nunca mais vai olhar para a laranja assim. Então você corta a laranja. O que de matemática tem naquilo? Aí você diz, não estraga a minha laranja. Você vai ver o quê? Uma circunferência. Ok? Importa onde você deu o corte. Aí tem uns alunos que gostam de estragar a explicação, deve estar pensando assim, não, professor, mas tem laranja que não é uma esfera. É meio torta, assim. Esquece isso. Vamos idealizar. Então, não importa de onde você corta a laranja. Sempre vai surgir uma circunferência. Aí você vai ter que estabelecer qual é a função que sempre vai te dar uma circunferência. Ok? Ficou claro? Tá? Tudo bem até aqui? Diga. Ah, se eu vou ter sempre que te dar uma coisa conhecida? Não, pelo contrário, eu vou te dar sempre desconhecido. Mas aí que a gente vai ver. Tem coisas que você vai pegar de cara quem é, mas tem coisas que você vai fazer o corte, vai fazer umas continhas para você descobrir quem é a função. Não, você faz continhas e acha mesmo. A gente vai fazer continhas. Por incrível que pareça, vai envolver muito teorema de Pitágoras. Ela pode ter um outro comportamento. Faz. Claro que faz. Olha, a pergunta que o Paulo está fazendo, Paulo, né? Que o Paulo está fazendo para a gente é a seguinte: professor, se eu faço um corte aqui, eu vou ter uma seção transversal. Aí eu vou fazer esse somatório com essas seções transversais. Mas e se de repente o objeto diminuiu drasticamente? Mas isso a gente não fez na soma de Riemann para achar a área embaixo do gráfico de uma função? A gente pegou a função exponencial. Você não sabe fazer isso aqui? De 0 a 5? De 0 a 5? De 0 a 5, ela cresce absurdamente. Mas eu sei calcular. Entendeu? Mas você poderia ter colocado um menos aqui e pensar, de 0 a 5, ela decresce também absurdamente. Entendeu? Então, o primeiro retângulo que eu penso, ele é visível, mas o último, ele está muito perto do zero. Entendeu? Mas isso não gerou uma dificuldade de cálculo. Entende? Mas aqui também tem, só que a gente não fica mostrando. Não, a gente não quer tortura. Não é o intuito. O intuito não é... O Paulo está perguntando por que eu não uso aqui o teorema do valor médio também para mostrar a existência desse CI aqui. Não vou fazer isso. Tá? Não vou fazer isso, é demais. Não é o intuito aqui. Tá? O curso não é matemática. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Então, o que eu coloquei para você aí
A inquietação do Paulo é a seguinte: como que eu vou achar esta coisa aqui? Só que, para o que nós vamos estudar, achar essa coisa vai ser um dos problemas mais fáceis que você já fez na sua vida. Tá? Por que vai ser mais fácil? Porque nós vamos estudar o quê? Superfície de revolução. Tu vai sair safo daqui como resolver superfície de revolução. No caso que você citou é que vai ser o problema. E uma superfície qualquer. Entendeu? Mas no nosso cálculo aqui vai ser superfícies de revolução. Quando eu comecei a explicação, isso aqui é uma superfície de revolução? Pergunta para todos. Isso aqui é uma superfície de revolução? Não. Não é uma superfície de revolução. Toda superfície de revolução ela é simétrica. Quando você corta ela, a banda que fica daqui é idêntica à banda que fica daqui. Ok? Isso não é uma superfície de revolução, isso aqui é uma superfície qualquer. Ok? Só que o estudo que nós vamos fazer é de superfície de revolução. Só que definir volume de um objeto tridimensional, eu tenho que primeiro definir de um objeto qualquer, e depois eu vou explicar como é que se calcula de uma superfície de revolução. Deu para ficar claro isso? Tá bom? Então, nós já sabemos como calcular o volume. Eu já sei que vai surgir esse somatório e vai dar essa integral. Agora, na superfície de revolução é um abraço, tá? Que é o nosso exemplo. E que é o que a gente aborda aqui no curso. Superfície de revolução. Como é que é feito? É feito da seguinte forma. Eu vou pegar aqui um gráfico qualquer. Tá aí um gráfico. Tá bom? Diga. Tu queres fazer o quê? Ah, tu já quer conseguir enxergar quem seria a função que vai descrever cada uma das seções transversais. Mas é sempre a ideia em matemática, é sempre a ideia é você se aproximar por coisas conhecidas. Você vai usar uma estratégia que você chegue por coisas conhecidas dela. Não, você consegue chegar na função. Consegue, só que essa dificuldade ela pode ser grande lá. Aqui na superfície de revolução é trivial. É quase que imediato você saber quem é. Lá não. Lá vai dar mais trabalho. Você vai ter que usar várias estratégias, vai depender muito do objeto que você tem. Entendeu? Mas assim como na hora de calcular uma integral, a gente sempre pensou em retângulos e a gente viu que retângulos sempre funcionam, não importa se a função fica oscilando, se não importa, se ela é uma reta, não importa, sempre retângulos vai dar certo. Aqui também certamente vai ter uma estratégia que vai funcionar super bem. No caso são as superfícies cilíndricas. Tá? Vamos lá. Então vamos pensar aqui. Vamos pegar esse cara. Quando a gente rotacionar esse cara em torno do eixo X, a gente já viu o que é que dá, não viu? A gente não colocou lá no GeoGebra agora há pouco? Vamos pegar só um ponto daqui. Um ponto. Esse ponto aqui. Se eu pegar esse ponto, eu vou rotacionar ele em torno do eixo X. Tá bom? Rotacionar um ponto em torno de um eixo. Eu mudo a distância desse ponto para o eixo? Não posso mudar. Tudo bem? Então, vai girar em torno do eixo. Quando ele girar em torno do eixo, o que vai surgir? Uma circunferência. Ficou claro isso? Tá? Então, eu vou girar esse ponto em torno desse eixo. Então, ele vai ter um ponto simétrico dele aqui. Então, vai surgir essa circunferência.
Tudo bem? Tá? Agora imagina que o meu corte fosse dado exatamente nesse ponto. Quando eu der o corte nesse ponto, o que é que vai ser a minha seção transversal? Essa circunferência. Tudo bem? Sabemos calcular a área de uma circunferência? Sabemos, desde o 9º ano. A gente sabe. Como se calcula a área de uma circunferência? É πr ao quadrado. Beleza? É a área da circunferência. Só que isso, imagina que esse ponto eu escolhi, esse ponto é o meu CI, beleza? Esse ponto é o meu CI, e eu vou ter que determinar essa área no CI, certo? Então, a área, nesse carinha aí, no CI, ele é o quê? Não é a área de uma circunferência? É a área de uma circunferência. Então, ele é πr ao quadrado. Aí eu tenho que saber quem é o R. Certo? O que é o raio dessa circunferência? Você concorda comigo que é a distância daqui até aqui? Não é o tamanho desse segmento, o raio? Mas o que é esse segmento? Não é a imagem da função? Se esse cara é o CI, isso aqui é o F de CI. Tudo bem? Tá? Então, essa área é πf ao quadrado de CI. Ficou claro isso? Tá? Então, é πr ao quadrado. Tá? Então, quem é a sua função área? Então, a sua função área vai ser o quê? Vai ser π, a função que foi te dada, elevado ao quadrado. E acabou. Então, não tem dificuldade para saber aqui quem é a minha função área. Ficou claro isso? Tá? Então, olha, o que vai acontecer aqui é, esse objeto, quando girar, ele vai dar origem a uma coisa assim. Tá aí, o objeto é esse. Como é que eu calculo o volume desse objeto? O volume desse objeto é de onde até onde tu queres calcular. Suponha que eu quero calcular de A, suponha que esse é A e esse aqui é o B. Então, é o volume de A até B de πfzão ao quadrado. Certo? Fzinho, aliás. πfzinho ao quadrado, x dx. Essa é a fórmula. Tudo bem? Ok? Não tem dificuldade, tá? Então, tu só precisa saber quem é a função que foi dada. A função é essa. Ótimo, eu só preciso pegar ela, elevar ao quadrado, multiplicar por π e calcular essa integral. Só isso que eu preciso fazer. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Tá? Agora, claro, você poderia fazer todo o passo a passo aqui. Qual seria o passo a passo? Somatório, e chega e vai chegar aqui na mesma coisa. Então, essa é a fórmula, tá? Essa é a fórmula do volume. Então, pronto, se nós já sabemos a fórmula do volume, então a gente pode agora calcule o volume da esfera de raio R. Afinal de contas, só te deram a fórmula, né? Agora você tem que calcular. Todo mundo já sabe que tem que dar o quê? 4/3 de πr ao cubo. Já sabemos a resposta. Prova, que é essa a resposta. Ok? Então, agora o exercício é esse. Tá? Então, qual é a dificuldade nossa mesmo? A dificuldade é saber quem é essa função f. Se eu souber quem é essa função f,
Eu elevo ela ao quadrado, eu multiplico pelo π, eu tenho que saber quem são os limites, integro e tenho que dar aquele resultado. Tá? Então vamos pensar. Vamos pensar. Primeira pergunta. A esfera é uma superfície de revolução? Sim ou não? Sim. Então quem foi que você pegou para girar e para dar esfera? Já que você está dizendo que é uma superfície de revolução, quem foi que você pegou e girou e deu a esfera? Um arco de? Vai. Você pega assim e faz assim. Não é uma parábola. Não é uma parábola. Vamos, vocês sabem quem foi que vocês pegaram que girou e deu a esfera? Quem é? Um semicírculo, pronto, perfeito. É tão difícil falar isso. Vocês pegaram um semicírculo e giraram para dar a esfera, tá? Não podia falar círculo, por quê? Oi? Não, não é essa a justificativa. Pensa, se você pegar a circunferência, tá? Se você pega a circunferência e gira, não vai dar esfera também? Sim ou não? Dá esfera também. Mas por que que a gente não pega a circunferência? Porque não é função, tá? Se você pega a circunferência, quando você fizer o teste da reta vertical, quando você cortar, vai tocar em 2 pontos, certo? Então não precisa ser a circunferência, você pega só a semicircunferência. Beleza? Pronto, já estamos no caminho. Então, olha, então o que tu precisas fazer? Tu precisas pegar a semicircunferência. Você faz isso aqui. Se você pegar a semicircunferência e girar, se você girar aqui em torno do eixo, fizer esse giro, vai dar a esfera. Tá? E aí? Cadê a função? A gente já sabe o gráfico, já ajuda. Quem é a função? Qual é a equação da circunferência? A equação da circunferência de centro na origem e raio R. Vamos, gente. Vocês estão estudando cálculo e esquecendo matemática básica. Bora. X ao quadrado mais y ao quadrado igual o quê? R ao quadrado. Tá bom? Essa é a equação da circunferência. Beleza? O que naturalmente a gente chama de f de x? O y, certo? Esse cara está positivo, passa para lá? Negativo. Vai ficar y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo bem? Tá? Deixa isso aqui por enquanto. O que é que tu queres fazer com a função f? Tu queres elevar ao quadrado, certo? Mas o y já não está ao quadrado lá? Então já deixa aquilo lá, tá? Essa aqui vai ser a tua f ao quadrado de x. Tá bom? A f ao quadrado de x está aí, tá? Agora vamos lá. Precisamos fazer, para achar o volume integral do π f ao quadrado de x dx. Pergunta: quem são os limites de integração? De menos r até r. Porque você tem que sair desse ponto até esse ponto. Tá bom? Não te ilude pensar assim, menos r, mas o raio não pode ser negativo. Ei, você está pensando em função, tá? Você não está pensando em geometria.
ok? Então, de menos R até R. Menos R até R. Tudo bem? Tá aí. Essa é a sua integral. É isso que tu tens que resolver. Vamos continuar. Então, ó, vai ficar volume é igual de menos R a R, π. Quem é a F ao quadrado? É R quadrado menos x ao quadrado. Dx. Sabe resolver essa integral? Não é uma função o quê? Par. É uma função par. Por que uma função par? Se você chama isso aqui de f, vou chamar de g, tá? G de x é igual a π r quadrado menos x quadrado. Se você calcular g de menos x, isso é π r quadrado menos x ao quadrado, tá? Então, g de menos x é o quê? π r quadrado menos x ao quadrado. Então, isso aqui é a própria g. Tá bom? É a própria g. Diga. Isso aqui? Por que eu peguei essa? Porque é a equação da circunferência. Tá? A equação da circunferência é x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. Só que eu não estou desenhando a circunferência toda. Eu só quero essa parte de cima. E essa parte de cima, ela é dado por isso aqui, desde que o y não seja negativo. Tá? Eu só não falei esses cuidados direitinho. Se o y for negativo, aí eu completo a circunferência. Tá? Se o y for só a parte positiva, então estou pegando só a parte de cima. Tá bom? Como eu não tirei a raiz para cá, eu não quis falar do jogo de sinal, de positivo e negativo. Porque quem determina a função... Aliás, o gráfico da circunferência ela é dado por duas funções. A função, essa função, que é a raiz disso, a raiz com sinal positivo, e a raiz disso com sinal negativo. Então, é um gráfico a parte de cima e o gráfico a parte de baixo. Tá bom? Ok? Ficou claro? Não quis tocar nessa parte do sinal, tá? Muito bem, então, g de menos x é o g de x. Tá bom? Então, ela é uma função par. Logo, é uma função par. O que significa ser uma função par? Como os limites são simétricos, ao invés de calcular essa integral, eu calculo duas vezes e coloco zero bem aqui. Não é isso? Tá? Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar volume é igual a 2 integral de 0 a r de π r quadrado menos x ao quadrado dx. Tá bom? E aí, como é que a gente vai resolver isso? Quem é a primitiva dessa função? π r quadrado. Quem é a primitiva de π r quadrado? Está integrando em relação a quem? A x. Então, o π e o r quadrado são constantes. Então, vai aparecer π r quadrado x. Menos π vezes x quadrado. Quem é a primitiva disso? É π x ao cubo sobre 3. Isso tem que ser de 0 até r. Tá bom? Aí você substitui o r. Volume é igual a 2. Substituindo o r, vai ficar π r quadrado vezes r menos π. Substitui o r aqui. R ao cubo sobre 3. Tá ok? Menos 2 vezes. Substitui o zero. Quando você substitui o zero, vai dar zero. Tá? Então, esse volume vai dar
Olha, aqui está πr ao cubo, certo? Então eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes esse cara vai dar 3πr ao cubo. Menos πr ao cubo vai dar 2πr ao cubo sobre 3. E isso está sendo multiplicado por 2. Então vai dar 4πr ao cubo sobre 3. Ok? Então tá aí o volume da esfera. Tá bom? 4/3 de πr ao cubo. Tá? Quando estiver dando aula lá para os garotos do 9º ano, aí eles perguntarem o volume da esfera. Aí tu diz, é fácil. 4/3 de πr ao cubo. Aí o moleque é curioso, né? Mas de onde que tu tirou isso? Aí tu fala assim, senta aí. Aí tu começa. Aí tu vai. Mas tu define primeiro o que é soma de rima. Tá? Define soma de rima e vai embora. Tá? Então tá aí. É por isso que é só te dado a fórmula lá, tá? Porque no ensino básico não se tem ferramentas necessárias para mostrar o volume. Tá? Aqui nós temos as ferramentas. Tá bom? Muito bem. Gostaram do volume? Não? Deixa eu pegar uns exemplos. Olha, esse é o capítulo 13 do Guidorize, tá? Tem um exemplo legal. O Guidorize pede para você calcular. Ele escreve, deixa eu ver como é que ele coloca. Eu vou colocar da forma como ele coloca, porque não tem desenho. Então você precisa pensar no desenho e depois determinar o volume, tá? E coloca assim. Um x variando de 1 a 2. Calcula o volume da superfície de revolução gerada pela região dada por isso. Tá? Então, você precisa compreender essa linguagem. Tá bom? Então, primeiro, você precisa enxergar o que é isso, que região é essa. Depois que você enxergar que região é essa, aí você faz a superfície de revolução e calcula o volume. Tá bom? Então, vamos fazer por partes, tá? Então, suponha que o enunciado seja, calcule o volume da superfície de revolução da área dada. Tá? A área dada é essa. Tá bom? Vamos tentar compreender que área é essa. Olha, gráfico de 1 sobre x, você conhece? É aquela coisa assim, né? Certo? Gráfico da identidade. Também conhecemos. Aquela coisa assim. Então, olha, 1 sobre x é aqui assim. E a identidade, uma coisa assim. Tá? Aí ele diz para mim que ele quer o x eu só quero entre 1 e 2. Tá? Onde é que acontece o 1? O 1 é exatamente a interseção de 1 sobre x com x. Perfeito? Então, esse carinha aqui é o 1. Eu quero só do 1 até o 2. Aí você marca o 2. Tá? Então, o que ele quer é essa região. Olha o que ele faz. Pega essa região agora e rotaciona em torno do eixo x. E me diz quem é o volume. Beleza? Como que você faria isso? Vamos lá, estratégia. Como resolver esse problema? Se tu me faz esse desenho e a tua questão vale 3 pontos, já ganhou meio. Tá? Por quê? Um desenho só. Vai, diga.
Porque ele diz que tem que estar entre esse e esse. Então tem que estar acima do 1 sobre x e abaixo do x. Olha, 1 sobre x é isso. Tem que estar acima disso. Ok? E tem que estar abaixo do x. Então não pode passar dessa reta. Entendeu? E ainda mais, olha só, Ana. Como ele diz que é acima desse gráfico, aí você poderia ir embora para lá também, né? Porque seria toda essa região aqui. Só que ele diz, olha, não pode passar do 1 e nem pode passar do 2. Tá? Aí você fica preso nessa região. Tá bom? Como calcular esse volume? Oi? Onde a circunferência? Qualquer ponto. Qualquer ponto dá uma circunferência porque é a superfície de revolução em torno do eixo, né? Mas como calcular o volume? O que fazer? Me diga uma estratégia de resolução. Inclusive, se você escrever a estratégia de resolução, já ganha mais meio. Mas a estratégia não pode ser assim, ó. Se eu tivesse estudado... Não, não pode. Vai. Qual é a estratégia? Eu vou te dar uma dica. Dica. Vamos lá. Pensa aqui comigo. Se fosse isso, tá? Se fosse só para calcular essa área, como é que você faria? Integral de 1 até 2 do quê? Da função que está por cima, menos a função que está por baixo, dx. Mas você também não poderia fazer só a função de cima, menos só a função de baixo? Não é a mesma coisa que isso que vocês fizeram? Mesma coisa. Então pronto, pega a mesma ideia, porque as coisas não mudam. O que está mudando aqui é a dimensão. Lembra que o que nós estávamos falando eram retângulos? Era retângulo que a gente estava trabalhando. Agora a gente foi para coisas cilíndricas, porque a gente aumentou uma dimensão. Tá bom? Mas não é a mesma soma de rima? É a mesma soma de rima. E caiu também em uma integral. Então é provável que as mesmas estratégias funcionem. Então, se você usou essa estratégia aqui, como calcular o volume então do objeto que vai surgir daqui usando a mesma estratégia? Calcula a superfície de revolução, dá 1 sobre x, aliás, do x. Então, se você fizer isso aqui, de 1 até 2, de π, o quê? X ao quadrado, dx, você vai achar o volume de quem? Da superfície de revolução que é rotacionando a identidade. Tá? Que é esse trapézio bem aqui, certo? Se você pegar esse trapézio e girar, vai dar o quê? Se você pega um trapézio e gira, o que que dá? Tem que saber. Bora. Um cone cortado. O que é? Tem nome técnico para isso. Tronco do cone. Tá bom? Então, não vai dizer o cone sem a ponta, o cone cortado. É o tronco do cone, certo? Então, você calcula aqui o volume do tronco do cone, tá? E subtrai de quem? Do volume dessa superfície que vai surgir aqui embaixo. Que parece um cone, mas não é um cone. Que ela é encurvada. Tá bom? Então você calcula o volume desse cara e calcula o volume desse cara. E subtrai um do outro e você vai achar o resultado. Beleza? Ficou claro isso? Vamos fazer isso então. Nós já sabemos a estratégia. Todo mundo entendeu essa integral? Entenderam essa? Porque é a função ao quadrado. Só que a função é a função identidade. Que é x. Por isso que está x ao quadrado. Tá? Menos integral de 1 até 2 π,
Quem é a função agora? 1 sobre x, tá? Que é essa função bem aqui, ó, 1 sobre x, tá? Então, é 1 sobre x ao quadrado dx. Tudo bem? Tá? Então, olha, o seu problema agora caiu em resolver integrais que envolvem polinômios. Que a gente já sabe fazer isso. Tá? Então, o nosso volume é o quê? Π x ao cubo sobre 3 menos, isso de 1 a 2, né? Menos, essa integral aqui é o quê? Qual é a primitiva de 1 sobre x quadrado? Menos 1 sobre x. Só que tem um menos bem aqui. Então, vamos colocar o mais logo. 1 sobre x. Aí tem o π, né? Deixa eu colocar o π aqui, então. Isso de 1 a 2. Pronto, esse vai ser o volume. Só substituir os limites de integração e acabou a parada. Ficou claro? Tá? Então, qual é a dificuldade? A dificuldade está em pensar qual é a integral. É essa que é a dificuldade. E pensar qual é a integral, o segredo está em saber qual é a função. Tudo bem? Esse é o segredo, tá? Então, vamos agora para um problema do ano 400 depois de Cristo. O problema é o seguinte. Os caras sacaram isso lá nesse tempo. Olha, os caras sacaram esse problema lá, 400 depois de Cristo. Lá não se sabe calcular integral, tá? Pensa que nós estamos em um tempo que eu não sei calcular integral, tá bom? Então o problema é o seguinte, se eu pegar um retângulo e vou rotacionar ele em torno de um eixo, vai dar um objeto, não vai? Sim ou não? Se esse retângulo estiver em cima do eixo, que objeto que vai surgir? Que objeto que surge? Cilindro, certo? Se ele estiver em cima do eixo. Se ele estiver distante do eixo, que objeto que surge? É um cilindro vazado, né? Foi retirado um cilindro de dentro do cilindro. Tudo bem? Então a pergunta é, como calcular esse volume? Então, intuitivamente, tu faz o quê? Calcula o volume de quem? Do cilindro maior, calcula o volume do cilindro menor e você achou a resposta. Parece ser um problema simples, certo? Mas os caras lá sacaram o seguinte. Eles sacaram o seguinte, ó. Se tu pegar esse ponto e pegar quem seria o simétrico dele aqui do outro lado, e quando você fizer esse giro, esse ponto vai descrever aqui, o que ele descreve mesmo? Uma circunferência, certo? Então esse ponto vai descrever uma certa circunferência aqui, tá? Tá bom? Aí, claro, você pode querer desenhar o seu objeto todo aqui. Dá para enxergar? Dá, né?
Então, esse foi o objeto que foi girado, aí é como se tivesse retirado um cilindro de dentro do cilindro. Tá bom? Então, esse objeto foi que surgiu. A pergunta é o volume desse objeto. Os caras sacaram o seguinte. Calcula essa área. Calcula a área do retângulo. Tá bom? Depois tu faz o seguinte. Calcula o comprimento dessa circunferência. Tá? Calcula o comprimento dessa circunferência, que é 2πr, né? Eu vou colocar aqui comprimento da circunferência. Faz isso. Se calcular a área desse retângulo e calcular o comprimento da circunferência e você multiplicar esses dois números, é o volume do objeto. Tá? Os caras sacaram isso. Vamos provar que dá isso? Vamos provar. Pensa, os caras fizeram isso em 400 depois de Cristo, cara. Não tem cálculo lá. Tá bom? Nós temos. Tá? Vamos provar isso. Como é que a gente vai fazer? Não é uma superfície de revolução? Sim ou não? Sim. Então, se é superfície de revolução, existe uma integral para isso. Qual é a integral? Olha, o que tu tens não é um retângulo aqui? Vou colocar aqui novamente. Esse cara é de A até B. E esse cara é o quê? D. Esse aqui C, tá? Então, você tem esse cara que você vai girar, certo? Tem esse cara que você vai girar. Tudo bem? Então, pronto. Então, a gente sabe calcular isso. Então, o volume, como é que vai ficar? Integral de A até B, π. Quem é a função que tu vai elevar ao quadrado? É o d, que é uma função constante. Tudo bem? Vai ficar d ao quadrado dx menos integral de quê? De A até B, de π c ao quadrado dx. Tá bom? Olha, são duas integrais que a integral é uma constante. Isso é moleza, né? Integrar constante. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar π d ao quadrado x de A até B menos π c ao quadrado x de A até B. Isso aqui vai ficar π d ao quadrado de quê? B menos A. Concorda? Substitui primeiro o limite superior, menos o limite inferior. Tá? Menos π c ao quadrado, substitui o limite superior, que é B, menos o limite inferior. Tá bom? Acho que fica certo assim. Ou inverte? Não, tá certo, né? É, substitui primeiro o limite superior e o limite inferior, fazendo jogo de sinal vai dar certo. Tá? Tudo bem? Olha, eu tenho B menos A aqui, eu tenho B menos A aqui. Vou colocar o B menos A em evidência aqui. Vou colocar o π também. π, B menos A. Isso aqui vai ficar D ao quadrado menos C ao quadrado. Tá bom? Tudo bem? O que é isso aqui? D quadrado menos C quadrado. Você não pode escrever como D menos C vezes D mais C? Que é o produto da soma pela diferença. Tá? Então, vou escrever isso aqui. Então, isso aqui é π B menos A
D menos C, D mais C. Tá bom? Deixa isso aí. Tudo bem até aqui? Tá? Agora vamos analisar esse resultado. O que é esse resultado? Vamos lá. O que é a área desse retângulo? Base vezes altura. Quem é a base? B menos A. Quem é a altura? D menos C. A área do retângulo. Tá bom? Já apareceu a área do retângulo. Tá bom? Agora, sabe aquele ponto lá? Aquele ponto, a gente rotacionou ele, não rotacionou? Ele não é um ponto médio aqui de um retângulo? Como é que calcula esse ponto médio aqui? Qual é a distância do eixo até esse cara? É D mais C dividido por 2. Tá? É o ponto médio. Tá bom? Então, a altura dele é D mais C dividido por 2. Tá ok? Então, se você olha para essa circunferência que vai surgir aqui, que é essa aqui, que surge aqui, o raio dela é D mais C dividido por 2. Esse é o raio. Tudo bem? Tá? Qual é o perímetro de uma circunferência mesmo? 2πr. Tá? Então, o perímetro da circunferência... Perímetro é 2πr. Então, vamos lá. 2π. Quem é o raio mesmo? D mais C dividido por 2. Cancela o 2. Sobrou π dc. Π dc. Esse é o perímetro. Ok? Então, os caras, antes de descobrirem cálculo, eles já faziam cálculo. Entendeu? É fantástico, né? Então, observa que incrível. Achar o volume desse objeto é suficiente você saber a área desse retângulo e multiplicar pelo perímetro dessa circunferência. Tá? É suficiente. Por mais que você diga, não, mas era muito mais fácil calcular o cilindro, depois subtrair do outro cilindro, mas aí não tem uma riqueza de uma descoberta, né? Não tem. Tá bom? Muito bem, então isso é o que eu queria trazer para vocês sobre volume rotacionado em torno do eixo X. Mas a rotação não acontece só em torno do eixo X. Ela acontece também onde? Em torno do eixo Y. E você acha que é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. É isso que a gente inicia agora. Rotação em torno do eixo Y. Vou dar a noção, que é os 7 minutos que a gente tem, e a gente faz os detalhes na próxima aula. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Suponha que eu tenho também uma função aí, tá? Vou tirar esse final aqui. Tenho uma função e eu quero fazer o seguinte, eu quero rotacionar essa função, esse gráfico dessa função, em torno do eixo Y. Tá? A rotação não vai ser mais aqui em X, a rotação vai ser aqui em Y. Tá bom? Então, vai ser girando aqui. Tá? Então, esse ponto vai ter um ponto simétrico aqui. Tá? Esse ponto vai ter um outro ponto simétrico aqui. Certo que vai surgir essa superfície. Tá bom? Então, você vai girar e vai obter essa superfície. Tudo bem? Tá? Eu vou trazer essa superfície aqui para tocar aqui no eixo, só para facilitar o entendimento. Estou trazendo aqui para o eixo. Agora há pouco, nós fizemos o quê?
Nós estávamos fazendo rotação em torno do eixo X e eu colocava superfícies cilíndricas onde o eixo era o eixo X. Agora eu vou pegar essas superfícies cilíndricas e vou colocar aqui no eixo Y. Tudo bem? E o eixo vai ser o eixo Y, tá? Então, pensa comigo. Esse carinha bem aqui é um cilindro. Só que esse cilindro, ele não é idêntico ao gráfico, concorda? Não é idêntico, ele está por dentro. E adivinha o que é que eu vou fazer? Vou pegar um cilindro por fora. Tá bom? Então, eu vou pegar um cilindro por dentro e um cilindro por fora. Tá ok? Lembra que nós pegamos retângulos com uma certa largura e depois nós fomos diminuindo a largura dele. Certo? Mesma coisa no cilindro. Tá? Então, eu vou pegar cilindros bem pequenininhos e depois eu vou aumentando. Tudo bem? Então, quando eu pegar um cilindro desse, depois eu vou querer pegar um outro cilindro aqui por fora dele. Vê se você consegue enxergar o que é que eu quero dizer. Um cilindro aqui por fora. Dá para enxergar que tem um cilindro por fora? Está enxergando aí? Então, tem um cilindro, é como se tivesse um cilindro englobando o outro. Tá bom? Se eu já coloquei um cilindro pequeno lá dentro, quando eu colocar um por fora, essa parte de dentro já foi contada. Tá? Então, o que eu estou falando, o que eu estou acrescentando é como se fosse uma casca em torno de outro cilindro. Dá para imaginar isso? Estou colocando uma casca. Agora, continua imaginando comigo. Eu vou pegar essa casca, eu vou cortar ela, tá? Vou retirá-la daqui. Vou pegar ela. Estou tirando, presta atenção. Ele vai surgir aqui. Está aqui ele. Eu tirei e ampliei. Está enxergando ele aí? Essa é a casca que eu retirei. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou vir com uma tesoura e vou fazer um corte aqui. Vou fazer um corte aqui. Tá? Quando eu cortar, eu vou pegar isso e vou esticar. Vou abrir. Tá? Como se fosse uma folha mesmo, quando a gente pega a folha, fecha na forma cilindro. Só que a folha, a espessura dela é muito fininha, tá? Imagina que essa espessura é um pouco maiorzinha, tá bom? Vou abrir. Assim como a folha forma um retângulo, no cilindro também vai formar um retângulo, só que uma certa espessura, tá? Então eu vou abrir isso aí. Esse aqui é o cilindro esticado. Tudo bem? Se eu pego ele aqui e envolvo, volta para esse cara. Ele não é bem um cilindro, ele é uma casca cilíndrica. Ficou claro isso até aqui? Tá? Vamos lá. Então, suponha que eu já calculei o volume do cilindro lá por dentro e eu quero calcular o volume dos outros cilindros, das outras cascas. Tá? Eu te pergunto, existe aqui um tamanho, não existe? Existe uma certa espessura aqui. Existe também uma certa altura. Tá? Quanto é esses tamanhos? Se eu souber esses tamanhos, você concorda que eu sei o volume desse cara? Porque o volume de um paralelepípedo é o produto das suas dimensões. Tá? Então, esse paralelepípedo é uma aproximação muito boa de uma casca cilíndrica. Ele está muito perto de ser a casca cilíndrica. Ele não é exatamente, mas é muito boa. Se o cilindro for muito fininho, vai chegar muito perto de ser. Tá? Então, quanto é... Esse aqui eu acho que vocês sacam direto quanto é que é esse tamanho. A largura desse seria quem? A largura da casca cilíndrica. Quem você acha que vai ser?
é o delta de xi, tá? Esse vai ser o meu delta de xi, que eu vou querer diminuir ele cada vez mais, entendeu? Tá? Quem será que vai ser esse cara, então? Esse comprimento. Quem vai ser? Pensa que você tem a sua função. É esse ponto aqui que vai fazer isso. Ele que vai dar origem a esse giro, certo? Esse ponto. Mas esse ponto, você concorda que é a distância da origem até aqui? Sim ou não? Esse cara não é o x? Tá? Então, esse giro todo aqui não é exatamente o comprimento disso? Sim ou não? E é o comprimento de uma circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? É 2πr. Só que esse r aqui é o x. Então, vai aparecer aqui um 2πx. Só que como eu estou fazendo isso na iésima casca cilíndrica, eu vou chamar de 2πxi. Tá bom? Tá? Quem você acha que é essa altura? Se esse cara está indo até aqui, por exemplo, então quem seria esse tamanho aqui? Seria a imagem da função, tá? Isso que está um pouco distante aqui. Mas a gente sempre vai pegar um cara... Eu estou colocando altão aqui só para você enxergar. Então, seria um carinha bem aqui, tá? Então, esse cara. Esse carinha aqui seria quem? Seria o f de x, que é o meu f de xi, tá? Então, esse cara aqui que vai surgir, que eu vou escrever aqui, seria o meu f de xi. Tá bom? Então, o volume dessa casca cilíndrica é o volume de um paralelepípedo. 2πxi é f de xi vezes o delta de xi. Então, esse é o volume do iésimo paralelepípedo. Só que você vai ter que somar todos os paralelepípedos. E a gente continua na nossa próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau.